Olá, turma do sexto ano, aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, e está com vocês nas aulas online. Aí aqui dentro do nosso conteúdo do livro 2, a gente tem no primeiro capítulo que é esportes de marca e precisão. A gente já vimos o salto em distância, né, que é no atletismo, que a gente já teve esse conteúdo, o salto em triplo, revezamento e o duatlo, e aí a gente entra na modalidade esportiva de bocha, né? Aí aqui ilustra um pouco a figura sobre a modalidade. E aí aqui vem um pouco a história de bocha, né? Apesar de nem todos estarem de acordo, é de senso comum que este esporte terá sido de origem no antigo Império Romano e o mesmo foi facilmente espalhado por toda a Europa quando os italianos estavam nas suas conquistas. No início do século XIX, este esporte era tão popular e comum que as pessoas jogavam por todo lado, incluindo o meio nas ruas e praças, sendo que o Carlos IV e o seu sucessor, Carlos V, chegaram a proibir de ser jogado. Atualmente, esse desporto é muito popular entre os países da Europa do Leste, como Montenegro e Sérvia. O objetivo principal do jogo o objetivo da bocha consiste na marcação de pontos através do lançamento das bolas, a fim de que elas se aproximem de um ponto determinado aleatoriamente pelo lançamento de um objeto do bolim. As regras da bocha podem ser jogadas entre duas pessoas ou duas equipes. Cada jogador ou equipe tem direito a 4 bochas por partida. O início da partida se dá com o arremesso de uma bola, pequena denominada de bolim, o lugar em que o bolim passa a ser o ponto daquela partida, do qual as bochas devem ser aproximadas. Em seguida, os jogadores começam o lançamento das próprias bochas. É permitido aos jogadores eliminarem uns aos outros através do distanciamento das bochas adversárias ou ao chocá-las com suas próprias bochas. O lançamento das bolas deve ser feito pelo ar, os jogadores não podem deslizá-las enquanto rolam. O jogador ou a equipe vencedora é aquele que conseguir aproximar mais bochas do ponto estabelecido e, consequentemente, conseguir conquistar mais pontos. Aqui ilustra um pouco sobre a modalidade esportiva, certo? Aí aqui eu vou colocar para vocês um vídeo sobre bocha, certo? Só colocar aqui o vídeo sobre bocha. Dentro da modalidade esportiva, tem essa modalidade. Aqui é um pouco sobre o esporte, mas também temos o esporte adaptado, né? Que muitas pessoas com deficiências físicas ou com paralisia cerebral utilizam essa modalidade esportiva dentro do seu dia a dia. Vou colocar aqui um vídeo para vocês. Aqui é sobre bocha adaptada, tá?
Aí aqui a gente tem essa modalidade esportiva, né, que a gente viu, bocha. Aí a gente vai entrar sobre, que está dentro do nosso conteúdo também, que é a modalidade esportiva tiro com arco. Vou colocar aqui para vocês, certo? No slide sobre a modalidade. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre o tiro com arco. Aqui ilustra um pouco sobre a modalidade esportiva. E aí aqui vem o que é, né? O tiro com arco é uma modalidade esportiva que consiste em acertar uma flecha no arco circular. Com o uso de um arco, o objetivo principal, que conta mais pontos, é acertar o centro do alvo. Porém, existem outras marcações que valem pontos de acordo com a posição. Aí aqui a história, né, um pouco do tiro com arco. A história do tiro com arcos vem de muito tempo atrás. Desde a antiguidade, os homens utilizam o arco e flecha como instrumento de caça ou armamento de guerra. Mas nesse período a prática era utilizada muito mais como necessidade do que propriamente como esporte ou diversão. Foi a partir de meados do século XVI, né, que o tiro com arcos começou a ser tratado como um esporte e foram criados os primeiros torneios. O torneio mais antigo que se tem registrado aconteceu no ano de 1673. Nos Jogos Olímpicos, o tiro com arco começou a ser uma modalidade de competição nos anos 90, mas ficou por pouco tempo, devido às diferenças e regras que cada país tinha. Em 1972, o esporte voltou para os Jogos Olímpicos com a adoção de regras únicas feita pela Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA, né? FITA. No Brasil, o esporte chegou por volta de 1950, mas só chegou a ter regras e uma criação oficial em 1991 com a criação da Confederação Brasileira do Tiro com Arco. Assim, o país foi promovendo competições nacionais e internacionais. E em 1972, o Brasil começou a participar dos primeiros campeonatos mundiais de tiro com arco. Conhecendo o esporte, equipamentos como headlock, mira, PEP, estabilizadores e pesos são utilizados para que os tiros sejam mais precisos. Nesse esporte é importante que o competidor conheça bem cada um desses equipamentos e como manusear para obter bons resultados. Além disso, são utilizados dois tipos de arcos como equipamentos, o recurvo e o composto. Com esses arcos são alvos são de papel ou de materiais sintéticos. Para quem utiliza o arco recurvo, é necessária uma dedeira. E para quem utiliza o arco composto, um disparador. Todos os competidores devem ter como equipamentos roupas e calçados esportivos e tecidos leves, protetor de pulso e protetor de peito, para arqueiros que usam arco recurvo. O objetivo das regras principais do tiro com arco, o objetivo do jogo é acertar o centro do alvo para obter pontos. Quanto mais próximo do alvo central, mais pontos o atirador ganha. No final de uma partida, ganha o arqueiro ou dupla que mais pontos conseguirem. Todos os equipamentos devem passar por uma secagem antes dos tiros. Quem faz essa secagem são os árbitros, que é a checagem, né? Além disso, o esporte tem outras regras, como arco recurvo, não pode ser mirado como uma fibra ótica maior de 2 centímetros. As dedeiras não podem conter ganchos ou ferramentas. Ao fim das rodadas, os competidores têm que ir até o alvo para checar a pontuação obtida. Esses pontos devem ser anotados em uma planilha, depois devem ticar o alvo que a flecha atingiu e, por fim, retirar as flechas. Tudo deve ser feito na ordem. O tempo são de 4 minutos para as rodadas de 6 disparos e o momento que o competidor deve iniciar e concluir seu tiro é anunciado pelo som de uma corneta ou apito. As principais técnicas e movimentos de preparação e tiro: postura, pose mais básica e essencial, preparação, ação antes de puxar a corda, realizar a técnica de postura e preparação
Antes, ajuda o corpo a reproduzir todo corretamente na puxada completa. Engaixar, né? Engaixar, a ação de colocar os dedos na corda deve ser realizada de forma cuidadosa e a ancoragem, técnica responsável por definir o tamanho da puxada completa. Engaixar, a ação de colocar os dedos na corda deve ser realizada de forma cuidadosa, e aqui já foi repetido. E aí vem o alvo oficial de pontuação, né? O alvo oficial estabelecido pela FITA é composto por 10 anéis concêntricos, de forma para dentro os anéis são dados as seguintes cores: 2 brancos, 2 pretos, 2 azuis, 2 vermelhos e 2 amarelos, que são os dourados. São atribuídos os pontos de 1 a 10 para cada anel, sendo o mais externo branco de valor 1, pois está mais longe do centro, e o anel amarelo mais interno de um valor de 10, por estar mais próximo do centro-alvo. Aqui ilustra um pouco a modalidade esportiva, certo? Aí aqui ilustra mais uma foto. E aqui sou eu. Eu tive o privilégio de conhecer essa modalidade, né? Um profissional que me orientou a forma da posição, né? Da ancoragem, que falou. É um esporte de precisão, né? Que tem que ter. Tem que ter uma mira muito boa, então você tem que olhar firme. E aí a posição do arco. E aí aqui a gente define quem é destro e quem é canhoto. Como eu sou canhota, a minha base ficou invertida do que os profissionais utilizam. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, certo? Um vídeo sobre o tiro com arco. Só para vocês verem como é que funciona. Aí aqui a gente viu um pouco, né, sobre a modalidade esportiva do tiro com arco. A gente viu dentro desses dois conteúdos, que foi bocha e tiro com arco. Dentro da nossa atividade, a gente tem atividades de esporte de marca, certo? Para a gente fazer. E aí eu vou deixar aqui com vocês o conteúdo e até o próximo. Um beijo da tia Fabiola.